Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo. Você sabe a diferença entre arqueologia e paleoantropologia? E qual a diferença delas para paleontologia? Eu sou o Juca e eu quero convidar você a entender as diferenças entre as ciências e especializações que lidam com o estudo do passado. Arqueologia, paleontologia e paleoantropologia. Esses são termos que às vezes causam muita confusão entre as pessoas. E o nosso objetivo no vídeo de hoje é esclarecer essas diferenças. Quem acompanha o nosso site, arqueologiaprahistoria.com, e quem acompanha aqui o nosso canal, já sabe exatamente o que é arqueologia há algum tempo. E sabe muito bem também por que ela é tão diferente de outras ciências que estudam o passado e de outras ciências que estudam a humanidade. Mas para quem ainda não conhece, aqui vai uma explicação bem resumida sobre essas diferenças e onde que o estudo da evolução humana entra nessas ciências que estudam o passado. Quando a gente fala de arqueologia, muitas pessoas associam qualquer estudo do passado a ela. Desde dinossauros, homenzinhos das cavernas, antigas civilizações e até mesmo a origem do planeta. Quando na verdade a arqueologia estuda basicamente a história da humanidade. Na verdade, a ciência que estuda o passado de forma mais profunda é a astronomia. Mais especificamente, uma área da astronomia conhecida como cosmologia, que lida com a história e a evolução de todo o universo. Talvez você já tenha ouvido falar que quem olha para as estrelas está olhando para o passado, certo? Afinal, todo registro que a gente tem, além da Terra ou do nosso sistema solar, são imagens ou dados que produzem imagens referentes a algo que já aconteceu no passado. Afinal, a luz emitida por esses corpos celestes demora um certo tempo para chegar aqui no planeta Terra. Então o que a gente está vendo, na verdade, é uma luz que já foi enviada há muito tempo. Daí vem aquela medida que vocês já devem ter visto sendo utilizada em filmes, em séries, que os astrônomos também utilizam, que a gente chama de anos-luz. Quer dizer que se a gente fala que tem um planeta que foi descoberto a 5.000 anos-luz de distância do nosso planeta, quer dizer que a luz, as imagens que a gente tem daquele planeta foram criadas há 5.000 anos atrás. É a astronomia que busca entender a história e a evolução do universo e do cosmos como nós conhecemos hoje. E de acordo com esses estudos, o universo teria se originado há 13,7 bilhões de anos atrás, ou seja, é até aí que chegam os estudos da astronomia. Já quem estuda especificamente a história do nosso planeta, o planeta Terra, é a geologia. A geologia busca entender todos os processos de evolução do nosso planeta, desde a sua origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, passando por todas as mudanças que ocorreram desde então até os dias atuais. Tudo isso com base no registro rochoso e sedimentar. Um passado bem mais recente do que aquele estudado pela geologia, mas ainda assim bem mais antigo do que aquele estudado pela arqueologia, é o passado estudado pela paleontologia. A paleontologia, infelizmente, é a ciência que é de longe a mais confundida com a arqueologia. Ainda hoje na mídia, nos jornais, muitas reportagens confundem a arqueologia com a paleontologia. Associam as descobertas de fósseis de seres vivos extintos à arqueologia. Quando na verdade os responsáveis por esses estudos, como o estudo de dinossauros, são na verdade os paleontólogos e não os arqueólogos. A paleontologia estuda a história da vida desde que ela surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. É a paleontologia e não a arqueologia que tem como seu principal objeto de estudo o registro fossilífero. Como a gente falou no começo do vídeo, a arqueologia está mais focada na história evolutiva da humanidade. Portanto, quando a gente fala em estudar a evolução humana, a gente está falando basicamente o mesmo que estudar a arqueologia. Mas existe um ramo dentro da arqueologia que se chama paleoantropologia, e ela é responsável pelo estudo da história evolutiva biocultural dos nossos ancestrais hominíneos. Essas espécies que nós sabemos que têm uma relação de ancestralidade com a gente são as que nós chamamos de hominíneos. A gente usa o termo hominíneo para se referir a todos esses ancestrais, até chegar no nosso ancestral em comum com os chimpanzés, que são os primatas vivos que têm a maior relação de parentesco com a gente. Se a gente considerar apenas os aspectos culturais, a arqueologia estuda
a história evolutiva dos humanos até no máximo 3,3 milhões de anos atrás. Isso se considerarmos o registro mais antigo que temos para artefatos. Mas se a gente considerar o fóssil mais antigo conhecido da nossa linhagem hominínia, a gente chega até 7 milhões de anos atrás. Mas se o ramo mais especializado em evolução humana dentro da arqueologia se chama paleoantropologia, ela não deveria ser um ramo da antropologia e não da arqueologia? Apesar do nome, o termo paleoantropologia é uma convenção bem antiga, quando os pesquisadores associavam qualquer estudo relacionado a humanos à antropologia. Mas hoje a arqueologia e a antropologia são na verdade áreas bem diferentes, com métodos e técnicas de estudos bastante distintos, com áreas de formação bastante distintas, inclusive com objetos de estudo distintos. Em termos cronológicos, a arqueologia estuda apenas o finalzinho da história da vida na Terra, já que os seres humanos surgiram há pouquíssimo tempo no planeta, se considerar toda a história do planeta. Por outro lado, a arqueologia estuda um passado muito mais profundo se comparado a outras ciências que têm um foco de estudo na humanidade, como a antropologia, por exemplo, que tem um foco no estudo de grupos humanos vivos, ou mesmo a história, que além de ter métodos e técnicas bem distintos de estudar o passado da humanidade, ela tem um foco principal em documentos escritos, não estudando muito mais do que 5.000 anos no passado. Daí a importância que os arqueólogos têm em dominar o básico de geologia, paleontologia, biologia, para poder entender todo o contexto ambiental em que viviam os nossos ancestrais. Principalmente se a gente considerar que muitos dos nossos ancestrais hominíneos viveram em contextos ambientais bastante diferentes daqueles que a gente vive hoje, já que o planeta passou por muitas mudanças desde então. Esse foi mais um episódio da série Evolução Humana, produzido pelo Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, em parceria com o canal de divulgação científica Arqueologia e Pré-História. Se você ficou com alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui nos comentários aqui embaixo, que mais pra frente a gente faz um vídeo só respondendo as perguntas de todos vocês. E não vai perder o próximo episódio, porque a gente vai explicar direitinho como é que funciona a escala geológica do tempo. A gente vai explicar como essa linha do tempo funciona, como ela é dividida em termos geológicos e em que momento dessa linha cronológica aparecem os fósseis mais antigos relacionados à nossa linhagem.